Bom dia, bom dia, bom dia! Um lindo domingo de paz e amor aí para todo mundo. Estou aqui novamente no meu estabelecimento comercial, nos meus minutos ou no meu tempo ocioso que eu estou tendo, para ocupar a minha mente. Que sempre falam, mente desocupada é o que mesmo? Oficina do diabo. Então, quanto menos tempo eu me proporcionar com a mente desocupada, melhor. Eu preciso realmente me antenar a coisas, fazer algo. E como neste momento, então, eu resolvi encarar a vida, vamos brincar aí, vamos chamar de youtuber, que de youtuber não tem coisíssima nenhuma, e sim só estou largando os meus vídeos lá. Se alguém for assistir, beleza, se ninguém assistir também, no problem. E eu realmente estou fazendo isso porque com isso, ó, lógico que eu vou estar deixando alguns registros que daqui a um pouco eu, em outro momento, não estaria nem um pouco querendo fazer. E com isso eu estou deixando, então, no formato virtual, os meus registros de memórias da minha infância. Vou estar gerando, então, o meu, acho que é o quarto ou o quinto capítulo de historinhas que eu estou aí gravando, né, de acidentes, de momentos com os meus avós paternos, já foram, são 2, e eu acho que é o quarto, então, que eu vou estar fazendo agora. Para falar das brincadeiras que a gente inventava, e que eram as mais comuns, assim, entre a criançada da época. Conforme já foi falado em outros momentos, né, a gente morava bem no interior e poucos vizinhos, então também não tinha tantas crianças assim, mas com as quais que a gente se encontrava, a gente inventava as brincadeiras. Umas não precisava ter ninguém por perto, a gente fazia brincadeiras sozinhos, né? Se ocupava brincando com tudo que vinha pela frente. E então a brincadeira, uma das brincadeiras legais que eu lembro, assim, que sempre era muito bacana, era de subir em pedras. Tanto é que eu tenho uma pedra que eu brinco às vezes de falar, é uma pedra de estimação, que até um tempo atrás eu descobri que ela não está na nossa propriedade. Para mim, ela sempre estava dentro da minha área, da nossa área de terras. Só que ela está, sim, encostada na estrada, porque a estrada divide um pequeno trecho, as duas propriedades, e é justamente lá que está a minha pedra de estimação, onde eu subia muito nela, voltava da escola, dava aquela paradinha, vou subir na pedra. Certamente era isso que acontecia. De lá, eu ficava lá sentada. E, né, e muitas vezes, sabe-se lá quantas vezes os pais ficavam em casa, os meus pais ficavam em casa preocupados, cadê essa criança que não aparece? E eu lá, inocentemente brincando na minha pedra. Outra brincadeira que eu gostava muito, quando não precisava ter ninguém por perto, era a brincadeira de subir em árvores. Eu era uma macaquinha daquelas, serelepes. Hoje, na nossa propriedade, hoje tem macacos. Já vimos algumas vezes. O bugio, inclusive, que grita que é um horror. Então, a primeira vez que eu nunca tinha visto e nem ouvido, na verdade, esse bicho ao vivo. E a primeira vez que eu escutei os gritos deles, eu disse, mas meu Deus do céu, que bicho é esse? Que monstro é esse, né? Porque tem um grito muito alto e assustador, parece um monstro de macaco. Na verdade, eles não são tão grandes, que eu nunca tinha visto, né? Eu já havia ido para o Jardim Zoológico há muitos anos atrás, e a gente, logicamente, viu alguns macacos lá, mas o bugio eu não memorizei ele. Então, tem na nossa propriedade os bugios. Então eu me lembro sempre, quando eu vejo eles balançando e pulando de galho em galho, eu acho que eu era mais ou menos uma bugiazinha na época, porque eu subia muito em árvores. E a que eu mais gostava de subir era nas árvores de acácia. Por que será? Porque elas balançavam muito. As árvores, assim, elas não podem ser muito velhas, né? Elas têm que ter um tronco não muito grosso, porque senão elas não balançam mais tanto. Então a gente, lógico que eu escolhia, né, as que eram as mais legais de balançar, subia na copa delas e balançava para lá e para cá, para lá e para cá. Vejam o perigo. Que as árvores, neste caso, elas já não são mais tão pequenas, elas são altas. Então elas oferecem perigo, sim, só que eu não queria nem saber. Imagina se na época eu vou me preocupar com perigo. Eu queria era brincar, né? Então era muito legal.
Uma outra coisa que que veio assim na minha cabeça e que eu sempre, quando eu penso assim, eu digo, meu Deus do céu, quanto perigo que a gente corria na santa inocência e não se sabia, né? E essa era uma delas. Na propriedade do nosso vizinho, que nós tínhamos sim um vizinho bem próximo, inclusive, era o único vizinho próximo da casa do meu pai, eles tinham um açude, o açude existe até hoje ainda. E em torno desse açude tinha bastante grama plantada, porque era um potreiro também, e tinha um córrego que passava, né, na propriedade. Esse córrego existe também, ainda me lembrei agora. E então, pelo fato de ter muita água lá e por ser muito molhado, a grama, ela tinha provavelmente, eu tento imaginar que provavelmente tenha sido isto, uma camada de terra e por baixo água. O que a gente fazia? A gente, lógico que não era por muitos lugares que aquilo lá existia, em alguns pontos em torno do açude ali que era daquele jeito lá, a gente sentia que aquilo lá molejava. Aquilo lá fazia isso daqui. Eu chego a sonhar, várias vezes já sonhei, de estar ali. Conseguem imaginar do risco, do perigo que era, né? De a gente brincar ali, de fazer aquilo ali em cima. Aquilo lá podia ter quebrado e a gente ia afundado, porque certamente tinha água embaixo, de cair ali dentro e nunca mais conseguir sair, nunca mais, não é o termo, e sim, cair para dentro e morrer. Podia se morrer afogado, porque imagina, ninguém sabia nadar, e eu muito menos, nunca aprendi a nadar, e eu brincava ali então, em cima daquela grama, que não sei qual era a camada de terra que existia antes de ter água, só sei que era mole e aquilo lá balançava. Outra brincadeira, que aí sim, tinha que ter uma turminha, porque daí não ia ter graça, sozinha, porque não ia ter ninguém para atirar em mim. A famosa, na época para nós ela era famosa porque ela acontecia sempre quando aconteciam alguns encontros, ou seja, visitas de outras famílias, né, em casa de outras famílias. Às vezes eram festas de aniversário ou simplesmente um almoço que certamente faziam entre eles. Ou seja, quando a gente tinha acesso a outros lugares onde tinha mais crianças e onde tinha potreiro e onde tinha cavalo. Tinha que ter esses dois itens aí, o potreiro e o cavalo. Para quê? Para que a gente pudesse brincar de pega-pega e fazer a nossa guerrinha de cocô de cavalo. Mas eu garanto para vocês que eram as melhores brincadeiras que a gente fazia. Por quê? Porque era muita risada, certamente muita gargalhada e muita atividade física, inclusive, porque se corria muito, ninguém queria ser acertado pelo cocôzinho de cavalo, né? Era procurar por um ponto onde tinha o dejeto e mandar ver quem estivesse perto. E, lógico, correndo muito atrás. Então, essa era uma das brincadeiras, assim, de muita risada e muita gargalhada. E que pena, realmente, que pena das crianças de hoje em dia não terem esse tipo de descontração, de diversão. Queria, assim, poder congelar o tempo hoje e voltar novamente para mais de 50 anos atrás para mostrar para essas crianças de hoje do que realmente é se divertir. Subir em árvores, subir em pedras, guerrinha de cocô de cavalo. Não tinha preço e não tem preço. Por mais que tentem me convencer de que as brincadeiras de hoje possam ser tão legais ou saudáveis, digamos assim, ninguém vai me convencer, porque realmente a minha infância foi preciosíssima demais. Isso não posso abrir mão jamais. E depois dessas brincadeiras aí que eu rapidamente lembrei, que com certeza teve muitas outras, tinha também, lógico, cabra cega, só que a cabra cega, essas brincadeiras mais comuns depois, né? A gente foi apresentado a elas já mais depois na época da escolinha mesmo, né? O ovo podre, o esconde-esconde, o pega-pega, né? As Cinco Marias. As Cinco Marias eram legais, porque anos depois, a minha mãe certamente não, ela fez as Cinco Marias num saquinho de pano com semente dentro. Só que enquanto que essas Cinco Marias com saquinhos não chegaram a mim, na época, que eu não tive acesso,
eu brincava com pedrinhas. Eu escolhia as minhas pedrinhas, as 5 pedrinhas do mesmo tamanho, ou bem aproximadas, para brincar de 5 Marias. Aí, a brincadeira das 5 Marias não é simplesmente só a brincadeira em si, e sim a malandragem, porque daí eu já era um pouquinho maior, agora que estou lembrando, que o meu pai me fazia ir junto com ele para lavoura, e era para mim ajudar a capinar. Imagina que uma criança de 6, 7 aninhos vai querer saber de trabalhar, ela quer brincar, né? Como tem que ser até hoje. Então, eu dava sempre aquela manhãzinha, aquele jeitinho de fazer de conta que eu estivesse trabalhando, porque volta e meia ele chamava, e daí já fez bastante, daí já, né? E eu, sim, só que mentirinha deslavada que eu dava nele, porque eu tava lá assim brincando de 5 Marias. Gente, 10 minutos, já estourei meu tempo. Vou continuar gravando então os meus vídeos e procurar melhorar a cada um gerado e me atrapalhar menos, se Deus quiser, porque eu ainda me atrapalho muito, eu faço confusões de fala e tudo, né? Mas certamente vocês, para quem for assistir, vai entender e compreender. Tá legal? Então, um bom resto de domingo, 12h15. Que o resto então, do dia de vocês seja muito legal e rico, com essa energia linda que eu coloquei hoje em meu redor, que eu ganhei essas flores maravilhosas essa semana, de uma pessoa que eu não conhecia. Ela trouxe para mim de uma forma muito gentil, muito querida, né? A Sandra Scherer, essas rosas amarelas. Então, eu vim a rigor hoje, coloquei meu taierzinho amarelo para compor o cenário. Tá legal? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.